só para passar para vocês, tá? A minha visão é o seguinte: a gente tem uma linha muito tênue entre exigirmos os aspirantes no Paranaense versus querer vitória em todos os jogos versus ganhar título, mas principalmente um fato, aceitar também derrotas, tá? Aceitar derrota, para mim, eu, Vinícius, tá? Eu não aceito. Eu não gosto, cara, eu não aceito. Eu posso entender, mas eu não aceito. E por que eu não vou aceitar? E por isso que eu vou comentar aqui dessa forma que eu, pelo menos, acho, tá? O Atlético começou muito bem ontem. Concordo com o Vini, a gente poderia ter feito 1, 2, 3, até 4 gols no Azures e matado o jogo no primeiro tempo. O Atlético, enquanto teve perna, as coisas aconteceram pontualmente bem para o Atlético. Até aí tudo bem. As mudanças do João Correia realmente não foram boas. Elas taticamente até poderiam fazer sentido, mas fisicamente tem coisas que não podem acontecer. Por exemplo, eu entendo a saída do Bruninho, que saiu machucado, saiu mancando do jogo, pediu para sair, saiu. Eu não entendo a saída do Maresi, que quando sai do jogo o Atlético perde o jogo. O Atlético perde o domínio do meio-campo. Mas assim, não entendo também a saída pontualmente do Chiquete, mas tudo bem. Vamos lá. Agora a questão para mim que fica é o seguinte: desde o primeiro jogo contra o Andraus, onde vocês podem ver, entrou Renan Viana, entrou o Gustavo Veiga e foi entrando um após o outro, Sorriso e afins, o Atlético cai de produção. Ah, é porque eles são muito ruins? Não, talvez não seja exatamente porque eles são muito ruins. É porque, abaixa o nível. São piores do que a equipe principal, que está jogando o Paranaense ali. É pior do que essa equipe titular. E quando eles entram, o ritmo abaixa. Isso é normal. Convenhamos que é normal para um time sub-20. Não tem como ter um time A e B muito bom. Isso é normal que caia de produção. A questão para mim vira o desinteresse, tá? É o terceiro ou segundo jogo que o Sorriso entra e deixa uma avenida na esquerda, porque ele não consegue jogar na ponta esquerda. Muito abaixo, fisicamente abaixo. Muito abaixo, inclusive, para você poder tomar decisões junto com ele. Muito abaixo. Mas não é só ele. Ontem, por exemplo, a gente viu falha do Marcão, a gente viu falha, como o Vini bem comentou, realmente no escanteio, uma falha ali do Riquelme. Teve uma falha geral ali. A questão, para mim, é a gente aceitar a derrota. E aceitar a derrota, ela nunca é bom. Mas a questão também, para mim, é a gente criticar as pessoas certas. Porque a gente tem que entender que um campeonato paranaense é para você formar jogador. O que foi? O dia 1 do campeonato paranaense foi dito: vamos usar o campeonato paranaense para formar jogador. Estamos formando Bruninho, Claudinho, Gilberto, Maresi, Chiquete, o que for. Legal, vamos ver se eles vão conseguir se formar para uma equipe principal. A questão, para mim, é você ver um jogo do Renan Viana. E eu tenho uma concepção de futebol que nem todo mundo que joga no Atlético vai ser jogador de futebol a nível de Atlético. O Renan Viana, eu vou falar exatamente o nível dele, tá? Antes, eu falei isso na Taça FPF, eu tenho dificuldades de ver o Renan Viana como futebolista profissional jogando. Isso não é nenhum ataque ao Viana, sendo muito sincero, é só a minha opinião. Ele fisicamente não consegue jogar mais. Não consegue depois de 2 LCA, gente. O menino estava trupicando em campo, o joelho dele não aguenta mais. Ele é muito dedicado, tentou muito, mas não vai mais. Talvez o nível que ele possa jogar seja uma Série C. E eu explico. Porque a Série C se joga domingo a domingo. Não joga na quarta-feira. Os outros campeonatos se joga quarta, domingo. Então é muito difícil de você colocar ele numa equação de um Atlético que precisa jogar sábado, domingo, quarta, terça. Não tem como. Não tem como porque ele não aguenta. Cara, o jogo do Mastriani ontem, não recebe bola, entendo, a questão dele estar lá aguardando, tem um respeito, etc. Pode ser, uma função meio intrínseca, mas pode ser, eu não vou questionar isso. A questão é, ele não consegue dominar uma bola. Ele não consegue dominar uma bola. E ele ganha mais do que esse time inteiro junto. Como que a gente vai continuar abrindo o mercado para esse cara? O mercado está se fechando para ele. Essa é a realidade. A realidade, quanto mais... É isso aí, tá escutando agora? Abriu de volta aqui pra gente? Boa, é isso aí. Cara, então assim, eu vou já ler mais um pouquinho do Superchat, vou dar meus 25 centavos aqui de opinião.
E ontem o Vini citou que a gente tava tranquilo no pós-jogo, mas eu acho que a fala que o Furlan traz é justamente isso que eu quis transparecer ontem. É, cara, criticar as pessoas corretas que têm que ser criticadas e vou além. Diretoria, cara. Diretoria, a gente trazer a responsabilidade dentre onde elas mais têm. Por exemplo, o Claudinho fez um jogo abaixo ontem pra mim, a gente conversando um pouquinho ontem até e hoje mais cedo. O Claudinho fez um jogo abaixo. Aí é justo da minha parte pegar um jogador que vem em crescimento, demonstrou um bom futebol, a gente, porra, o Claudinho tem nível de profissional, e aí eu, no calor do momento, puto com a derrota, pegar e, mano, escorraçar o moleque aqui no pós-jogo. Falar de A a Z pro Claudinho, eu não vejo sentido. É essa parte que eu digo da calma. Não é calma pra ser passivo com relação... Ah, tá tudo bem. Porque não tá tudo bem. O nível de aspirantes, não pode acontecer essa mudança brusca de um tempo pro outro. O time bem controlado, o time dominando as ações de jogo, o time bem ofensivamente, bem defensivamente, eu até não lembro do Atlético sofrer no primeiro tempo, e aí do segundo tempo ser uma coisa extremamente oposta do que eles estavam fazendo. Isso demonstra muita imaturidade e isso não pode ser normalizado. A derrota, sair com o tudo bem, aí eu concordo. Se tá alguém feliz ali, tipo, tá tudo certo, tá de boa, aí eu concordo que tem que ser cobrado e muito bem cobrado. Mas também não acho que a gente tem que pegar aqui e bater com o martelo na cabeça dos 11 que estão ali e que ninguém mais serve. Esse era o ponto que eu acho que a gente tem que estruturar bem, na minha opinião, pra gente não ultrapassar o limite da cobrança, sabe? E cobrar as pessoas corretas.